Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. Hoje temos a honra de receber aqui o CEO da Hull Standard, o seu Luiz Carlos. Luiz, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo, por participar do nosso podcast, para trocarmos ideias sobre o mercado do plástico. E, por favor, se apresenta para o pessoal. Rui, a honra é minha de poder ter essa oportunidade de estar com vocês aqui, trocando ideia, conversando, trocando experiência. E eu sou, como você disse, o Luiz Carlos Hull, da empresa Hull Standard, fundada pelo meu digníssimo pai, Luigi Hull. E aqui estamos, na segunda geração, tentando levar esse legado para frente, né? Com todas as dificuldades que o nosso Brasil nos oferece. Hoje a Hull é a maior empresa de equipamentos para laminação de chapa da América Latina, né? Sim, hoje a Hull lidera esse mercado, né? Há muitos anos já na frente, desenvolvendo tecnologia nacional. Já fabricamos máquinas assim, até com diâmetro de 165 milímetros de rosca, que são equipamentos bem grandes, inclusive para a indústria automobilística, né? Para fazer aqueles liners de automóveis e é um mercado bem grande. A Hull tem atendido esse mercado, tem atendido também o mercado de linhas brancas, né? E aí estamos crescendo no mercado de termoformagem também bastante forte, né? Acho que é o mercado hoje, carro-chefe é o mercado ainda de termoformado, né? E conta pra gente, na questão do PET, existe a dúvida da descontaminação do material no processo de reciclagem. Vem a garrafa, a gente faz a moagem, a lavagem, vira o flake, entra na máquina e sai um PET PCR lá na ponta, reciclado, pronto para uso em alimento com aprovação da Anvisa. Como se dá esse processo com os seus equipamentos? Então, esse processo, Rui, ele praticamente vem antes da linha de extrusão, né? Quando ele passa pelo secador, pelo desumidificador, ali ele é descontaminado. Quando ele entra na extrusora, ele já está praticamente limpo. E mesmo assim, na extrusora, nós temos o processo de degasagem, que aí se tiver alguma impureza ainda no plástico, ele é eliminado nesse processo de degasagem. A degasagem, eu vejo muito máquinas de fora que vêm e acoplam na sua máquina para fazer o processo de degasagem a vácuo, né? Sim, é uma tecnologia diferenciada, né? Onde eles têm um processo de múltiplas roscas na própria rosca da extrusora, uma tecnologia diferenciada que aí se elimina essa necessidade do secador e desumidificador, né? E Luiz, a Hull Standard com 60 anos ou mais aí de história, né? 65. 65 Na verdade, anos de 67. História. Caramba, 67 não é fácil não, né? É. Como você descreveria a evolução da empresa, a evolução tecnológica, os desafios que você teve ao longo dessa jornada? Então, Rui, teve uma onda muito grande, né? Primeiro que vamos terceirizar, vamos eliminar mão de obras e vamos terceirizar o material, o serviço, e vamos praticamente ser montadora, né? Esse foi o desafio, acho que mais na década de 80 e 90, né? Sim. E depois, agora, nós partimos assim, para uma verticalização total também de fabricar todas as peças dentro da Hull, dentro da nossa empresa. Você sabe que aí a gente consegue ter um controle melhor da qualidade das peças que são fabricadas, tolerâncias que são fabricadas. Prazo, principalmente prazo. E o desafio maior foi esse. Hoje nós estamos equipando a Hull com equipamentos de ponta, de usinagem, né? Vários centros de usinagem com 5 eixos. Fizemos investimento bem alto na Hull, justamente para poder não depender mais de terceiros, né? Ter total recursos próprios para a fabricação das peças. E diante do nosso cenário de país, que o nosso cenário ele é aquela montanha-russa americana, né? Que sobe, daqui a pouco desce. É bem difícil, né? Bem difícil. Como que vocês conseguiram se manter na liderança desse mercado e superar todos esses desafios que vieram ao longo dos anos aí, que entra crise, sai crise? Rui, eu diria que primeiro é fé. A fé, acreditar que não vai faltar, que a providência vai chegar
que de algum jeito ou do outro você vai receber, uma porta vai sempre se abrir, né? Porque tem momentos que a gente fala, meu Deus, para onde nós vamos agora, né? Para que direção vamos tomar? Mas sempre tem um escape, sempre tem uma tecnologia, uma demanda nova, um produto novo que se faz necessário, né? E aí vem um desenvolvimento de uma linha nova. E, por exemplo, nós não comentamos aqui, mas, por exemplo, a linha de PVC. A linha de PVC é uma linha que é ainda bastante utilizada para toalhas de mesa. Sim. Então, a gente tem feito vários desenvolvimentos nesse sentido também. Ou seja, quando a crise chega muito forte, eu acredito que nós, empresários, nós temos que nos reinventar. E a questão da indústria 4.0 nos equipamentos de extrusão? Já está bem evoluído? Ainda está em fase de adaptação? Eu acredito que a gente já chegou num ponto máximo junto com a WEG. A WEG tem nos dado um apoio muito forte nessa indústria 4.0. Todos os equipamentos que nós temos fornecido, estamos fornecendo já com esse recurso, e aí nós fazemos toda a monitoração, todo o monitoramento desses equipamentos na Hulli. Criamos um departamento só para fazer o monitoramento dessas linhas 4.0 que estão já atuando no mercado. A WEG está me devendo de mandar uma pessoa aqui para fazer um podcast com a gente, para contar exatamente essa evolução que nós, fabricantes de equipamentos brasileiros, fabricantes nacionais, temos a ajuda da WEG, conta com o corpo de engenharia da WEG para fazer essa evolução, que foi o seu caso também, Exato. Que foi o meu caso também. Mas a gente aguarda a equipe de marketing da WEG, que demora só um pouquinho, um ano, para liberar um cara para vir fazer um podcast com a gente, né? Vamos falar lá com o Marcão. O Marcão. Na verdade, é o Marcão que eu quero aqui, porque é o cara que domina mais. Legal. Mas esse corte eu vou mandar para a WEG, tá? Eles precisam mandar. Porque a gente precisa falar, né? A gente tem tecnologia nacional. Verdade. A tecnologia nacional ela é boa, evoluiu muito. Verdade. Os nossos equipamentos evoluíram muito. Só que, assim, eles precisam se fazer presente dentro do nosso mercado, comunicando com as pessoas, explicando até o ponto de automação, de sofisticação que nós conseguimos ganhar junto com eles, né? E eles conosco, né? Verdade. Vamos fazer uma pressão lá, então, no Marcão, cobrar ele para vir falar um pouco mais aqui da tecnologia nacional. Viu? Esse corte vai lá para a WEG, vai para o setor de marketing. Quem enrosca lá é o marketing. Você poderia contar para a gente assim, um processo mais recente que vocês tiveram, uma inovação que vocês têm ou que está para sair, de repente tem um spoiler, alguma coisa? Então, Rui, a gente está fazendo bastante desenvolvimento, nós estamos fazendo bastante desenvolvimento na embalagem de barreira, né? Estamos desenvolvendo equipamentos novos para... Esses equipamentos que nós estamos colocando na Hulli de usinagem é para lançar novos cabeçotes com mais camadas para a barreira. Então, eu acredito que os filmes multicamadas são especialidades, né, do qual nós estamos investindo para poder fornecer no mercado essa tecnologia. O multicamada, para quem não sabe, é aquele material que ele faz coextrusão com outros materiais. Exato. E ele cria uma barreira para que o shelf life do alimento suba mais. Exatamente, né? Rui. Você consiga ter alimentos por mais tempo na gôndola, ou seja, evita o desperdício, Perfeito. Que é a função do nosso material plástico. Perfeito, né? Exatamente. Tem algum projeto, alguma coisa que vocês fizeram ao longo desses anos assim, que você falou, nossa, eu me orgulho muito de ter feito isso? Foi uma linha de PET barreira, né, para fazer termoformado, principalmente essas bandejas de frios, né, aquelas bandejas que ficam na gôndola, queijo, embutidos em geral, né? Essa linha é uma linha com 4 extrusoras, 5 camadas, onde passou PET, passa barreira e passa polipropileno ou polietileno. E foi um sucesso. Essa máquina está trabalhando e foi uma surpresa, assim, está desenvolvendo bastante mercado no setor alimentício. Esse material, normalmente esse PET com barreira, que ele veio para aumentar o shelf life dos produtos, e ele cumpre muito bem esse papel.
Você saberia me dizer se a reciclabilidade dele é possível? Sim, é possível, é possível. Eu acho que até, vamos dizer assim, o Brasil deveria de ter, as cidades, os estados deveriam ter uma política de recolhimento desse material para poder reciclá-lo. É claro que você pega essas bandejas e moem, realmente você consegue fazer fita de arquear, por exemplo, né? E alguns outros materiais também que você pode utilizar com ele, reciclando ele 100%. É, porque não vai PVC aí, né? Não Não, entra PVC. Então, não a entra. partir do momento que não entra PVC, você pode usar, por exemplo, um terpol da vida, Pois é. colocar e fazer uma fita de arquear, que eu acho que vai muito bem. E em relação à sustentabilidade, economia circular, que são temas cada vez mais urgentes, como a Huli Standard tem contribuído para esses pilares no mercado do plástico? Então, Rui, a gente lançou uma linha de reciclagem, né? E quando tem o material, novamente eu volto a falar que se nós conseguíssemos conscientizar o povo de separar as embalagens plásticas e realmente fazer a reciclagem acontecer, 100% do plástico ele é reciclado, né? Então, 100%. eu vou te dar duas notícias bem boas em relação a isso. Primeiro, que nós temos o Instituto Sou do Plástico, que a Huli faz parte. Sim. Muito obrigado Imagina. por fazer parte do Instituto. Nós estamos levando educação dentro das escolas para que o jovem leve isso para a casa dele e consiga multiplicar isso dentro da casa dele. Obviamente que os pais vão ver isso nas escolas também. E é um negócio transformador. Um dia que você tiver a oportunidade de visitar com a gente, sensacional. É transformador. E nós temos também agora a Frente Parlamentar de Economia Circular, que nós estamos debatendo alguns projetos de lei. O deputado Bruno Zambelli já protocolou dois projetos que nós ajudamos a compor. Um é em relação à pigmentação de materiais, para que seja separado da maneira correta, e o outro é em relação à etiqueta. Isso é uma coisa que eu preciso falar muito aqui no podcast e que vejo que todos têm mais ou menos o mesmo pensamento. A legislação que vem referente à pigmentação do material, o PET, você que é fabricante de extrusor, ele detém aí 95% do mercado de embalagem. Aí os outros 3% são divididos entre PVC, BOPS, PLA. Só que não é justo 95% ser comprometido por conta de 5% contaminarem esses 95%, porque 1 quilo de PET contamina sei lá quantas toneladas de... 1 quilo de PVC contamina sei lá quantas toneladas de PET. Então, a nossa sugestão no projeto de lei é deixar os materiais translúcidos, só que o PET fica cristal. Os outros materiais ganham pigmentações translúcidas. Pode ser verde, azul, lilás, amarelo. E aí, quando cai na esteira de seleção, a pessoa já bate o olho e já separa, sabendo o que é. Isso a gente traz esse mercado, que seria custo para o Estado brasileiro, enterrá-lo. E ele vira renda, ele volta como renda. Isso está dentro do Instituto Sou do Plástico. O Instituto está correndo bastante em cima disso. E o outro projeto é a etiqueta. Então, a etiqueta ela gruda na embalagem. Nesse caso, não, que essa etiqueta sai com facilidade. Mas a etiqueta gruda na embalagem e não tem quem arranca aquilo. Então, inviabiliza o processo de reciclagem. Então, nós estamos colocando um projeto de lei para regulamentar a etiqueta para que ela saia com facilidade para fazer o reprocessamento. Na questão do ESG também, vocês estão dentro do Instituto, vocês têm 2 letras já dentro do Instituto e esse Instituto vai crescer cada vez mais. Está indo bem agora que nós começamos a fazer várias ações em cima disso. E se a Huli tiver ideias também, por favor, coloque-as para nós, né? Com certeza. Qual a sua visão de futuro do mercado do plástico no Brasil e no mundo, considerando a crescente demanda por soluções mais sustentáveis e a pressão de menos resíduos? Olha, Rui, a minha visão é que cada vez mais a população crescendo, cada vez mais vamos precisar de mais embalagens de alimento, cada vez mais vamos precisar de mais plásticos, né? E a conscientização total, o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo na conscientização na escola,
é que vai fazer toda a diferença, né? Com certeza, Rui, um mercado de plástico continua sendo promissor, continuará crescendo, apesar das crises que estamos vivendo agora, crises financeiras, né? Crises de valores financeiros que não conseguem financiar. Mas isso passa, isso dá a volta por cima, e eu creio que esse mercado vai continuar crescendo, Rui. Nós vimos que a Ruli sempre coloca que a reciclagem, vocês conseguem reciclar até 30% do material dentro de uma bobina, Sim. 30% de reciclado, sem comprometer a qualidade do material. O material vai sair PCR, atóxico Certo. e tudo mais. Como você enxerga isso? Você enxerga esse número de reciclagem, esse percentual aumentando? Sim. Ou não? Aumentando. Vocês estão trabalhando para que isso aconteça de uma maneira mais escalada? Sim. Inclusive, no Canadá isso já é lei. É obrigatório, qualquer fabricante de plástico que tenha uma extrusora, ele tem obrigatoriamente usar 30% de PCR. Então, há um movimento de que quem tem monoextrusão passar para ter coextrusão, para poder utilizar uma porcentagem maior de PCR. Isso é um retorno, é um caminho sem volta. Há já essa obrigatoriedade em alguns países. Mas usar no sentido de coextrusão para fazer um AB, um ABA, alguma coisa assim? Um ABC, que aí você pode colocar uma porcentagem maior de reciclado no meio sem comprometer tanta qualidade, né? Que aí você faz um sanduíche do Faz reciclado. um sanduíche no reciclado. Mas mesmo na extrusão comum, você consegue fazer ele colocando direto saindo PCR, né? Consegue Você mistura também. ele no flake, ele sai PCR, né? Exatamente. Mistura no flake, sai o PCR. Numa monocamada, a qualidade compromete mais. Quando você coloca numa coextrusão, você consegue fazer esse sanduíche, não é? Colocando maior porcentagem de reciclado na camada central. Então, você consegue uma qualidade superior, né? Entendi. Você não compromete aquela visão de vidro, né? Exatamente. Evitando géis também. Entendi. Existe algum instituto ou iniciativa social ambiental que a Ruli Standard apoia ou pretende criar para fomentar a reciclagem de economia circular? E como você enxerga os materiais compostáveis como o PLA no Brasil, que necessitam de composteiras e não temos, ao menos, saneamento básico no país inteiro? Então, são duas perguntas. A parte primeira, a gente já falou do Instituto, mas eu gostaria que você falasse se existe alguma outra ação. Rui, a gente não tem... A gente apoia qualquer ideia ou qualquer movimentação no sentido de incentivo da reciclagem, a Ruli está apoiando, né? Se falar que nós temos alguma ideia para fazermos nós sozinhos, nós não temos. Mas estamos sempre apoiando a quem tiver ideia, quem tem tempo, quem tem as ideias e é claro, os caminhos, né? A gente apoia financeiramente, inclusive. Agora, qual era a outra pergunta mesmo, Rui? É sobre os materiais compostáveis. Porque hoje nós estamos num caminho sem volta, que, no meu entendimento, é o que deve acontecer no mundo, que é a economia circular. Os materiais eles têm que ser todos circulares. E o PLA, por exemplo, que está entrando agora como embalagem, ele já existe desde 1984. Sim. Só que nós não temos, ao menos, aterro sanitário no país inteiro, nós não temos saneamento básico no país inteiro e em muitos lugares nós temos lixões abertos. E o PLA, para compostar, ele depende de uma composteira. Ele depende de um ambiente favorável para que seja compostável. Exato. Então, eu queria saber o que você pensa sobre esse material, que é um material que vem na economia linear, que é a produção, consumo e descarte, e não na economia circular. Então, eu queria saber o seu entendimento sobre isso. Se acha que é o momento, não é o momento, precisa melhorar, não precisa melhorar? Novamente a gente volta naquele problema, né, da conscientização, porque o material com compostagem, no caso do PLA, se ele for reciclado rapidamente, tudo bem, eu não vejo maiores problemas. Como você falou, se ele não tiver aquele ambiente da compostagem também, não adianta. Mas se a população conseguisse ter essa consciência de mandar o material para a reciclagem mais rápido,
não teria porquê... Não recicla. Exatamente, não recicla, não teria essa necessidade Ele do material é economia compostado. linear. Economia linear, exatamente. Inclusive, lá na cidade onde eu moro, que chama Arujá, ali nós criamos, eu fui síndico do condomínio onde eu moro, né? E o lixo era um problema. E nós conseguimos fazer com que todos os condôminos fizessem a separação de lixo seco e lixo úmido. E foi um sucesso, Rui, porque todo lixo seco era muito maior do que o lixo úmido, o lixo que realmente é lixo, o resto de comida. E o lixo seco nós acabamos colocando uma unidade de reciclagem lá na cidade e o pessoal fazia a separação de lá, inclusive houve até inclusão social, né? Porque aquele morador de rua passou a separar material, ele aprendeu a separar material e com isso ele já tinha uma renda, já tinha um salário. E foi bem legal essa experiência. Até hoje, a nossa cidade recicla esses material, elas trabalham com material seco e úmido, né? Dizem que 60% ou 70% do que nós compramos hoje é embalagem. Embalagens diversas, né? Exatamente. Isso tá bem perto dos 80, diria, viu? É impressionante. Você tem uma quantidade de lixo úmido e a quantidade de lixo seco é absurdamente diferente, né? A questão da embalagem, seja ela PET, polietileno, polipropileno, enfim, papel. Qualquer tipo de material, eu vou chegar aí no papel. A minha chegada no papel é diferente. Para embalar produtos, até mesmo multicamadas, que a ideia da embalagem plástica é sempre manter o alimento por mais tempo, aumentar a vida útil do alimento, para que quanto mais a vida útil dele seja maior, mais barato ele fique. Exato. E em escala maior você consiga fazer a distribuição, né? Você consegue aumentar a produção para abaixar o preço. Exato. O que você fala para o cara hoje que quer abolir? Ele fala tem que abolir o material plástico de embalagem de uso único, seja ela embalagem de arroz, café, chocolate. Você imagina um cenário desse? O que você imagina e o que você tem para falar para essa pessoa que pensa dessa forma? Olha, posso dar um exemplo do copinho descartável? Por favor. Copinho descartável. Uma vez eu ouvi de uma diretora de escola, né, que eles iam distribuir canecas para as crianças para não utilizar o copo o copo plástico. Eu perguntei por quê. Ela falou, não, porque o copo plástico ele polui. Eu consegui explicar para ela que se ela recolhesse todos os copos plásticos utilizados pelas crianças e colocasse num moinho, todos aqueles copos plásticos eles virariam qualquer outro tipo de produto, inclusive o copo plástico novamente, né? E ela não ia gastar a quantidade de água, de detergente para lavar aqueles copos, e fora sem dizer a higiene que produz, que te dá um conforto, que te dá um copo plástico, né? De você utilizar, jogar fora e você realmente reutilizar e fazer aquele copo virar copo novamente, que ele pode virar copo quantas vezes necessário for. Enquanto um copo de uso contínuo, você tem que lavar, você tem que gastar água potável, tem que gastar detergente, e essa água contaminada pelo detergente vai ser lançada nos lençóis freáticos e tudo mais. E aí ela usou o argumento, então por que eu vou usar copo de plástico, eu vou usar copo de papel? Pior ainda, porque a quantidade de água que se gasta para fazer a reciclagem de papel é absurdamente maior do que a quantidade de água que se gasta para reciclar plástico. Inclusive, não se gasta água para reciclar um copo descartável, porque a água ela é um looping, né? A água que se utiliza ela é um circuito fechado, ela esquenta. Ela só trabalha por contato de refrigeração, né? E volta. Então, não tem gasto de água, né? E aí consegui convencê-la a continuar usando o copo descartável desde que reciclassem todos os copos. Né? O que eu acho realmente o ponto da educação é um ponto crucial. Falta conhecimento, né, Rui? Por isso que nós saímos assim do palco um pouco. Lá no Instituto hoje estamos eu como presidente, o meu filho como vice-presidente, o Rui Filho, o Júnior é diretor e o Sidney, o Júnior da Talk Plástico, o Sidney da Terpol é vice-diretor também. Então, nós acabamos estruturando esse instituto
E nele nós fizemos agora 2 processos de economia circular itinerante. Um deles vai fazer Lollapalooza, The Town, Fórmula 1. Nós vamos estar dentro dos maiores eventos, reciclando o resíduo do evento ali online para o cara ver que o plástico recicla, ligado numa tomada, com pouco consumo de energia. Que legal. E ele faz a transformação ali ao vivo, sem consumo de água, né? E a provocação fica: pessoal do papel, pessoal do aço, pessoal do vidro, façam como nós, pega 3 metros quadrados, uma tomada e recicla para a gente ver. A gente sabe que não dá. Então, a nossa ideia é demonstrar que o material plástico é extremamente reciclável, se tratado da maneira correta, vira um mundo, uma infinidade de coisas. E se a gente consegue fazer no microambiente, imagina a indústria no macroambiente, né? Então, essa é a nossa provocação. E nós fizemos agora também, estamos lançando o circuito itinerante. Por exemplo, seu filho está em uma escola que não quer usar o copo descartável. Então, nós vamos levar esses equipamentos lá e fazer um dia de reciclagem dentro dessa escola para que ele entenda como é o processo de reciclagem e o professor entenda também como é o processo de reciclagem e mude o pensamento com conhecimento, porque só muda quando conhece, né? Exatamente. Como a Rule Standard vem se adaptando às novas tecnologias, cada vez mais as pessoas querendo trabalhar com materiais reciclados, vocês estão estudando isso para melhorar a performance de reciclagem, melhorar a performance do equipamento, às vezes um filtro melhor ou alguma coisa melhor? Rui, isso é bem legal essa pergunta. A gente sempre teve assim no mercado uma fama, vamos dizer assim, de que a máquina da Rule aceita bem material reciclado. Isso devido ao comprimento da rosca, né? Que é uma rosca mais longa que as demais. Então isso faz com que o material fique mais tempo dentro da rosca e ele pode misturar melhor, ou seja, ela aceita mais materiais reciclados por causa do comprimento da rosca. Os filtros, realmente, quando a gente... Vou citar o mercado de lona agrícola, tá? Lona plástica, onde o material ali é 100% reciclado. E ali a gente tem filtros contínuos, onde você tem 2 placas, uma de reserva e as 2 trabalhando, e aquela que suja troca primeiro uma, depois trocar outra. Então, não há parada de máquina por causa do material estar sujo, entendeu? Então, o maior desenvolvimento está sendo feito na questão de rosca, perfil de rosca e troca-telas. Dentro do cabeçote, tem algumas modificações também nas hélices, né? Então, quando o equipamento ele já é projetado para trabalhar 100% reciclado, a gente já tem essas modificações já tudo prontas. Oh, que bacana. É. Então, na verdade, a entrada do reciclado é só mandar material, né? Só mandar material. Só o pessoal separar direitinho e só mandar material. Né? Exatamente. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou vendo muito a evolução do CPET lá fora. Vocês têm algum desenvolvimento, alguma coisa para trabalhar com esse material já ou ainda não? Ainda não, Rui. Ainda não, mas nós estamos... O nosso departamento de projeto lá ele já está se movimentando, né, para poder ver qual que é o perfil de rosca, porque basicamente o que modifica é o perfil de rosca para poder atender esse material de CPET. Mas vocês já estão em estudo para trazer essa tecnologia para cá? E está bem perto já. Oh, que bom, quero testar esse material. Tá bem perto, vamos testar sim. Ô Luiz, sua trajetória, sua história profissional é inspiradora. Mas nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a pessoa por trás do CEO. Existe algum hobby, uma paixão fora do trabalho que ajuda a carregar a energia e manter o equilíbrio? Rui, eu vou te falar assim, a trajetória é de uma empresa familiar, né? Sim. Então, nesse ponto eu posso falar, eu tenho uma experiência de um paizão, né? Até me emociona um pouco, mas ele sempre ali fundou a empresa e eu fui trabalhar com ele com 14 anos. Então você imagina, né? A falta que ele faz. Teve o período dele, ele cresceu, uma pessoa que trabalhou muito, e ele sempre falava: filho, eu cheguei nesse país
país abençoado, um país de oportunidade. E poderia ter alguém tão pobre quanto eu, mas mais pobre que eu não tinha, porque, imagine, chegou da Itália, me perdoa, me emociona um pouco, porque é muito forte para mim, mas ele foi um exemplo de vida para mim. Então, ele trabalhou praticamente até os 80 anos, todos os dias. A paixão dele era o trabalho. Ele passou isso para nós, né? Passou isso para nós de uma forma bem forte. E assim, na trajetória profissional, eu sempre sabia que o pai estava lá, né? Então, a gente fazia, trabalhava, fazia, acertava, errava. Tudo que acontecia, a gente sabia que o pai estava lá, né? E é claro, é normal, todo mundo nasce, cresce, vive e chega no fim, morre, né? E o dia que faltou meu pai, realmente foi o dia que eu falei, caramba, e agora? Incrível, né? Tem que... É incrível. Então, dali para frente que eu comecei a desenvolver mais a fé, né? Eu realmente conheci mais a Jesus. Eu te falo isso que foi o meu alicerce. Se eu falar que o sucesso, realmente a Ruli hoje é um sucesso, graças a Deus ela cresceu em faturamento, cresceu em número de funcionários, cresceu em todos os sentidos, números de clientes, participação em países. Hoje a Ruli tem 3 filiais, fora a matriz está em São Paulo, tem 3 filiais. Onde são? Então, uma em Santa Catarina, outra em Manaus e agora a terceira nós abrimos nos Estados Unidos. E tem crescido a empresa, sabe? Então, quando você fala para mim qual é o seu hobby, eu te diria que o meu hobby é estudar a Bíblia, o meu hobby é ajudar pessoas que estão angustiadas, que precisam de uma oração, precisam de uma direção de Deus. Então, eu te diria que hoje o meu hobby é buscar a Deus o tempo todo. Nem meu hobby, acho que é a minha vida, sabe? E aí, se você falar assim para mim, Luiz, qual que é o sucesso? Eu diria para você, o sucesso é fé, é acreditar que vai dar certo, é acreditar que você vai ter a provisão, vai ter a sabedoria na hora certa, vai entregar a solução no momento certo. E eu acho que essa acabou sendo a minha bandeira, que eu trouxe do meu pai, inclusive. São 2 pontos, né? Um é ser temente a Deus e o outro é ser brasileiro na raiz. Exatamente. Ser brasileiro, não desistir nunca, não desistir nunca. Mas tá. é assim, foi essa fé que eu acho que meu pai trouxe para nós, passou e a gente carrega isso, vamos carregar para o resto da vida. Espero, com certeza, passar isso para o meu filho e para os meus netos. São histórias assim, muito que a pessoa nem imagina, né? A minha mãe veio numa bolé de caminhão do sertão da Paraíba para São Paulo e criou a gente sozinha aí na luta. É mesmo. É uma história. Não tem diferença. É sair da sua terra, ir para outra terra onde você não conhece ninguém e começar a vida lá do zero, né? Do zero. E ela veio também, progrediu bastante, trabalha com costura, né? Uhum. Trabalhou em alta costura, depois teve sua fábrica, sua confecção. Quando entrou o Plano Collor, faliu, quebrou tudo de novo. E assim, a história é uma história bem... A gente vem bem lá de baixo mesmo, e vem subindo, vem crescendo, na medida do possível que ela pôde nos ajudar. Nos educou muito bem, né? A gente vê pessoas da nossa idade que eram nossos amigos, se perderam ao longo do caminho com muito mais oportunidades, mas dentro da humildade dela, a gente sobressaiu, né? A gente deu certo. Bacana, parabéns, Rui, porque eu acho que... é uma história de superação, né? Porque muitas vezes as pessoas se perdem nas drogas, é incrível como se perdem nas drogas, se perdem em vícios, se perdem no álcool. E realmente, como você falou, tua mãe chegou sozinha, na boleia de um caminhão, e ela começou a trabalhar, e ela cresceu, venceu. E ela foi abençoada. Sempre, todos nós, a família inteira, sempre temente a Deus. A gente tem Deus acima de tudo. Amém. Glória a Deus, isso que é importante. E eu acho que é muito importante para a gente ter essa visão de Deus, e você ter Deus no coração. Eu acho
Importantíssimo isso. Não? Essencial, sabe, Rui? Porque senão a vida acaba se tornando somente números, dinheiro, e não é sobre isso, é sobre vidas, né? Sobre vidas. A gente gera empregos, a gente gera sustentação de famílias, a gente gera realmente riqueza, mas tem que gerar também uma paz que excede todo entendimento. Né? É. Quais as experiências e expertises fora do setor que mais te influenciaram na sua liderança e uma forma de enxergar o mundo e os negócios? Novamente eu vou voltar para dizer. Sempre na Bíblia, né? Na Bíblia. Que muda muito, são tantas histórias de superação, tantas histórias, tantos ensinamentos do impossível se torna a acontecer, aquilo que você acha que não vai conseguir, você consegue através de meditação, oração, pensamentos positivos. Pensamentos sempre, positivos, né? Não deixar com que os pensamentos negativos tomem conta de você, tomem conta da sua paz. Não deixa que nada tire a sua paz. O que é difícil, porque muitas vezes as dívidas tiram a nossa paz, a falta de pedidos muitas vezes tira a nossa paz, a incerteza do amanhã tira a nossa paz. Pegar os exemplos mais atuais, aumentou o IOF. Agora. Aumentou o IOF, nossa, aumentou 50%, agora veio o tarifaço dos Estados Unidos. Procurar ter uma paz de espírito, que essas coisas não entrem na sua cabeça, não entrem no seu coração, e você ter a paz necessária para poder se reinventar. Agora essa pergunta, o Luiz de hoje, qual é o conselho que você daria para o Luiz que estava começando lá atrás, que com toda a sua experiência hoje, com tudo que você tem de bagagem, qual era o conselho que você daria para o Luiz lá atrás? O conselho que eu daria era: tira o medo do coração, creia mais, tire a ansiedade, a preocupação, que era... se eu pudesse dar um conselho para ele, eu ia falar para ele: procura uma igreja, aprenda a palavra de Deus e acalma o coração, porque o maior problema do Luiz do passado realmente era a insegurança, a incerteza e a ansiedade. Meu Deus, a ansiedade me matava. Hoje, se eu pudesse encontrar o Luiz lá de trás, eu ia falar para ele: se acalma, se aquieta, que tudo vai dar certo. Eu sou só um pouco ansioso desde que eu nasci, sabe? Quando minha mãe descobriu que estava grávida, eu já estava reclamando lá dentro. Pô, o que eu estou fazendo aqui ainda, né? Por que eu não nasci? eu tenho essa... Eu sou muito ansioso com tudo que eu faço. Existe algum livro, filme ou figura que teve um impacto significativo na sua vida pessoal ou profissional? Olha, um é a Bíblia. Não, um é a Bíblia. Disparado é a Bíblia. O outro é aquele Axiomas de Zurique, um livro muito bom, aconselho para todos. Filme, nossa, eu gosto de filme para a gente passar tempo. De Volta para o Futuro, me divirto com aquele filme, viajo na maionese. Muito bom, muito bom. Legal. E assim, novamente, Rui, o conselho, bem legal essa pergunta. O conselho que eu pudesse dar para o Luiz do passado era tira essa ansiedade do coração. Não adianta, a gente não consegue adiantar um segundo na nossa vida e nem atrasar, né? Como você equilibra as demandas de ser um CEO de uma grande empresa com sua vida familiar e os interesses pessoais? Então, eu procuro colocar os horários, eu procuro me adaptar com os horários, sabe? Ser bem disciplinado com os horários, ser bem disciplinado com o momento de trabalhar, momento da família. Gente, muitos empresários, eles trabalham tanto que esquecem da família. E se você parar para pensar, o maior bem de um homem é a família. Então, o que eu faço hoje justamente é isso, é a disciplina no horário, sabe? Hora de trabalhar, hora de chegar em casa e descansar, procurar deixar todos os problemas na empresa, e em casa é em casa. Você está na sua casa, está com a tua esposa, está com os teus filhos, não leva o problema da empresa para casa e nem da casa para a empresa.
Eu vou te falar que eu, há uns anos atrás, eu infartei e coloquei 2 stents, né? Meu Deus. Tô vivo graças ao plástico, tá? Então, dali também mudou bastante a questão de regulamentação de horário para mim. Isso é Para importante. trabalhar num fim de semana hoje é muito difícil, só se for extremamente necessário. Época de feira, né, Rui? É, Época de feira. aí Aí você trabalha de tem fim de que... semana, trabalha à noite. Fala. Mas são fases, né? São E a fases. feira, como é que foi a feira para vocês? A da feira foi Plástico bem Brasil? legal, foi bem legal. A gente tá comendo os frutos dela até agora, né? Tem a carteira de pedidos ainda tá boa devido à feira. Feira é sempre importante. E agora a gente já está se preparando para a feira da Alemanha, que vai ser agora. Você vai fazer a da Alemanha? Vamos. Eu vou visitar. Legal. Vai ser um prazer te receber lá, Eu Rui. estarei lá. Nós vamos estar lá na feira da Alemanha, já estamos preparando equipamento já para embarcar, que já tem que embarcar meio rápido, né? E vamos ter mais esse desafio. Vamos ter mais esse desafio de estar participando de uma feira internacional como a da Alemanha. Aquele projeto que nós fizemos da sacola circular na feira, a gente mostrando que o ciclo ele circula, é circular. Nós fizemos o circular inteiro dentro da feira, mostrando que a sacolinha não é lixo. O que você achou desse projeto? O que contribuiu para vocês assim? De visão de mercado, de poder passar para os seus clientes? Então, Rui, foi bem legal, porque aí você pode mostrar como funciona, porque o que falta realmente é conhecimento, é conscientização de que todo material plástico é reciclável. Falta conhecimento. Geralmente a pessoa tem aquela ideia, né, que o plástico usou, jogou fora, está na natureza. Não é assim. Vai ficar na natureza se ninguém pegar aquele plástico e não colocar ele na reciclagem novamente. E a sacola também, como o copinho descartável, ele é 100% reciclável e não perde uma grama. E ali deu para mostrar para muitas pessoas que a sacola ela é 100% reciclável. Esse foi um ponto bem legal que a gente abordou, e a sacola virou saco de lixo no final. Existem lobbies aí para falar que não deve ter saco de lixo, né? Então que dizem que você tem que levar o lixo de outra forma. Aí você acaba colocando numa caixa de papelão, ela vai emitir CH4, que é 28 vezes pior do que o CO2 quando ela está exalando gases dentro do aterro sanitário. Além do que, quando molha, faz aquela... abre e o lixo sai tudo de dentro. A gente tem bastante empresas que migraram para o papel e já voltaram para o plástico, que viram a diferença de comportamento de um material e outro, durabilidade de produto e tudo mais, né? Eu defendo o papel sempre na embalagem secundária. Na primária, eu não vejo o papel com bons olhos. E estamos igual, dividimos a mesma opinião. Também não vejo. Porque tem que plastificar, né? ou invernizar. Aproveitando uma pergunta de bastidor, você falou muito sobre as dívidas e tudo mais. Eu queria saber se alguma vez você já chegou a lidar com a quebra, da empresa quase chegar ao ponto zero de quebrar e depois ter que recomeçar tudo de novo. Já... Esse é o Rui Filho, fez a pergunta vai ficar gravada e legal. Vamos lá, pode ir. Já, respondendo a pergunta, nós já passamos uma dificuldade muito grande, foi na pandemia, que acredito que todo mundo tenha passado, né? Ficou muito difícil a situação, pedidos de carteira praticamente eram muito pouco, eu não lembro agora o número certo, mas talvez tinham 30 dias, 60 dias de pedido de carteira. Nossa, é nada, né? E era uma incerteza total quanto à sobrevivência da empresa, né? Se a empresa iria subsistir ou não mais, porque crédito no banco não existiam, estava tudo fechado. Isso, pô, você está no Brasil, o juro é baixo, crédito é fácil. E aí, quando conseguia, eram juros absurdos, né? Eram juros estratosféricos, a verdade, a palavra era essa. Do qual eu tive que pegar esses empréstimos realmente com esses juros altos. Mas, graças a Deus, as coisas foram melhorando, como eu te falei, na base da fé. Na base da fé, as coisas foram melhorando. Quando você achava que não tinha mais jeito, era aquele mar vermelho fechado, o exército do Egito vindo atrás, não tem saída, daqui a pouco Deus abriu o mar vermelho e a gente conseguia passar. E assim foi indo. E as coisas foram melhorando, foram se sedimentando. Conseguimos depois investir, crescer, investir na fábrica.
E hoje estamos numa situação bem mais confortável, investindo sempre, né? Para poder estar sempre... Isso é um negócio louco, né, Luiz? Todo ano eu falo que eu não vou investir esse ano. Abre o ano, eu falo, esse ano eu não vou investir. Abriu esse ano aqui, eu falei, eu não vou investir. Estou na segunda obra já. O mercado puxa, O né? mercado puxa e a gente tem esse espírito empreendedor, né? De pegar, não, vamos crescer, vamos gerar mais emprego, vamos gerar mais faturamento, vamos gerar mais impostos também, né? Também. Consequência disso tudo, Como né? é que o povo viaja se a gente não gerar imposto? Exatamente. Mas respondendo à pergunta, realmente já passei por situações assim bem difíceis, situações das quais eu fui dormir e não sabia como que ia acordar no dia seguinte, né? Mas sempre teve... Quando dormiu, né? Quando dormiu, exatamente, quando dormiu. Mas no final sempre tem um escape, sempre vem um refrigério, tem um alívio. Isso aí. E para a gente descontrair um pouco e conhecer o Luiz da Rulli de um jeito diferente, vamos para umas perguntas rápidas aí, tipo um bate-bola. Ok. Como você costuma planejar a sua semana? Eu costumo planejar minha semana no sábado. No sábado. No sábado, eu gosto de acordar cedo no sábado e pensar tudo que eu vou fazer durante a semana. Pego o meu smartphone, agenda, e já vou marcando ali tudo que eu lembrar, já vou colocando na agenda, vou agendando tudo, todos os compromissos no smartphone. No smartphone, pensou ter que datilografar isso tudo aí numa máquina de datilografar, guardar, arquivar, né? Exatamente. Mudou um pouco. Hoje O plástico mudou. ajudou um pouco, né? Bastante. Um livro, um filme ou série que te marcou recentemente? Um livro, o Axiomas de Zurique, foi recentemente. Uma série, você falou? Um filme, uma série, um livro. O que mais te marcou, assim, recentemente foi esse livro. Foi esse livro. E, rapaz, eu estou tentando lembrar o nome do filme que eu assisti recentemente, que foi muito bom, mas não vou lembrar, desculpa, eu sou ruim de nome de filme. Sem problema. Se você tivesse possibilidade de ter um superpoder, qual seria e por quê? Meu Deus, que pergunta. Pergunta boa. Que pergunta boa. Se fosse eu tivesse um superpoder de convencimento das pessoas, como eu te falei, eu tentaria convencer um mundo de que Deus é palpável, é real, e que Ele mandou o Filho dele para esse mundo para pagar todos os nossos pecados, como eu gostaria que todos pudessem ter esse entendimento, que Jesus realmente veio para esse mundo para pagar todos os nossos pecados, e a partir do momento que você conhece, tem esse entendimento, não precisa ter superpoder nenhum, porque a pessoa, quando ele tem esse conhecimento, esse reconhecimento, a vida dele muda completamente. Já é um superpoder. Já é, exato. Esse é o superpoder. E dentro das nossas andanças aí, que a gente viaja só um pouco, né? Dentro das suas viagens, dos locais que você conheceu, quais foram os melhores lugares que você gostou, que você voltaria? Eu preciso de 3 recomendações. Meu Deus. Roma, meu Deus. Eu amo aquela cidade, que é a cidade perto da cidade onde meu pai nasceu, né? Roma, história, tem tantos acontecimentos ali, passar no Coliseu é uma coisa muito emocionante. Então, quem não conhece Roma, eu sugeriria fortemente para conhecer Roma. Outro lugar seria Nova York. Faz tempo que eu não vou lá, mas eu acho que é uma outra sugestão, cidade que eu amei demais, né? E terceira, Rui, eu vou te dizer que é a cidade que a minha mulher ama, Paris. Meu Deus do céu, que cidade gostosa também. Que bacana. É isso aí. E um conselho que você daria para alguém que está começando a empreender hoje no Brasil, com aqueles pés fincados no chão ali para não errar, né? Tenha certeza de que você ama o que você faz, de que você tem paixão pelo que você vai fazer, não uma coisa que você acha que você ama. Então, tem que amar como se você amasse a tua esposa,
ou o seu marido, tem que ter amor por aquele negócio, porque ele vai te consumir o teu tempo, vai consumir teus pensamentos, vai consumir muito de você. Você vai ter que dar literalmente o teu sangue nesse negócio. A partir do momento que você tem esse amor por esse negócio, você acredita que esse negócio é realmente aquilo que é a tua paixão, aí tenha fé e segue em frente. Foi como eu te falei uma hora, se necessário for, Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. E tem algum sonho que você deseja realizar que ainda não alcançou? Algum sonho. São perguntinhas aí, só tranquilas, né? Eu acho que a pergunta bem legal. Era construir uma nova sede na Ruli. Isso aí. Uma sede maior. E graças a Deus, hoje a Ruli ainda já está pequena. Que bom. Ela está pequena. Então, espero que fique menor. Espero que fique cada vez mais espremido para sair logo e explodir mais ainda, né? Se você falasse hoje um sonho realmente seria construir uma nova sede. E assim, você nasceu dentro do mercado do plástico, Sim. Respira plástico. Exato. O teu entendimento sobre os materiais plásticos ele tem que ser um pouco acima, até para saber o que pode ou não ser produzido, que equipamento ou não produzir. Mas se você tivesse a oportunidade de investir em um novo mercado fora do setor do plástico, você o faria? E se sim, qual seria? Olha, Rui, tem muitos mercados, interessantíssimo. Por exemplo, o mercado de linha branca. É impressionante como esse mercado é bom, né? Mercado de eletrodomésticos, mercado de fabricação de tanques de lavar roupa, o mercado... Você já viu aqueles tanquinhos de lavar roupa? É bem popular mesmo. Eu fiz muita máquina para fazer o tanque. Exatamente. Aquele tanque. Faz a cuba. Exatamente. Termoformado, o cara vira de ponta cabeça e faz o preenchimento. Exatamente. Olha, um mercado muito bom, mercado de eletrodoméstico, mercado para termoformagem para a indústria automobilística também. Agora, o meu conhecimento realmente está sempre mais virado com plástico, né? Você vê que está tudo ligado com plástico, porque é o que eu conheço, né, Rui? Bacana. E para a gente fechar com chave de ouro, Luiz, temos 3 perguntinhas muito especiais para você agora. Né? Já tivemos algumas especiais, mas essas são mais especiais. Luiz, imagine que este vídeo vai ser assistido por todas as 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual o seu conselho, mensagem ou reflexão você daria para elas? Olha, eu, por todo o nosso entendimento da conversa, desculpa te cortar, mas eu já imagino qual seja. Exatamente. Procure Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito feliz. Se você pudesse realizar um único desejo, tipo uma lâmpada mágica, qual você escolheria para o mundo ou para a humanidade? Que a pobreza realmente fosse erradicada, que a fome fosse erradicada e que todos os países tivessem um trabalho de infraestrutura, sabe, de primeiro mundo. Como faz falta você ver ruas pavimentadas, jardins bem cuidados, saneamento básico. E seria... qual foi a pergunta mesmo? De qual era? De qual seria que você... uma lâmpada, se fosse uma lâmpada mágica, isso, a lâmpada mágica, que você escolheria para o mundo ou para a humanidade? Seria o único desejo. Exatamente, sabe? Uma infraestrutura mundial de primeiro mundo. Para que todos pudessem viver o melhor. Você tem uma rua asfaltada, você não tem esgoto a céu aberto, isso é muito triste, sabe, Rui? A lâmpada mágica, eu ia esfregar e ia pedir exatamente isso, porque
É difícil, por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo daqui mesmo de São Paulo. Você está na Fernão Dias, quando você chega em São Paulo, você vê, não tem infraestrutura ali, é uma casa em cima da outra, uma casa em cima da outra. Puxa vida, se eu tivesse essa lâmpada mágica, eu ia pedir justamente uma infraestrutura para que todos pudessem viver de uma forma digna, de uma forma confortável. Muito bom. E pensando em tudo que conversamos hoje, sobre tudo que falamos, tem algum assunto que nós não abordamos, alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Difícil, hein, Rui? Você abordou coisas que nem eu imaginava, hein? Não, eu acho que está bem completo. Eu só acho que nós poderíamos falar um pouco mais do momento que o Brasil está passando, né? Mas certeza, como a própria palavra diz, está passando, vai passar. Esse momento de insegurança, esse momento onde a gente acaba se sentindo nós estamos presenciando muitas injustiças, né? Muitas injustiças das quais a gente vê, e eu gostaria que realmente nós pudéssemos viver num país mais justo, num país onde a gente tivesse mais segurança. Que tipo de segurança? Segurança realmente jurídica, né? Segurança política, de saber que hoje tem uma taxa sendo praticada, amanhã vai continuar sendo aquela taxa, e não de um dia para o outro, sobe e desce. Imposto retroativo, né? Imposto retroativo, meu Deus. Que loucura. É só isso mesmo, Rui. Realmente foi um prazer estar aqui com você, foi uma entrevista bem bacana, teve perguntas das quais me fizeram realmente pensar. E muito legal. Não, mas é isso aí. Espero poder ter contribuído aí com... Claro que contribuiu. Claro, a ideia do nosso podcast chama-se Pod Plástico, né? Que a gente vai, obviamente, abordar materiais plásticos. Conectar pessoas, trazer aqui pessoas, cada um que vem traz um insight diferente. A gente aprende, a gente sai de casa aprendendo todos os dias. E eu acho que a nossa vida é um aprendizado até a morte, nós vamos aprender. Feliz daquele que sai de casa com um pensamento que vai aprender alguma coisa. Exato. Então, você troca informações, ideias e as conexões que nós queremos fazer entre os industriais do mercado do plástico. Porque nós falamos muito, nós falamos demais, vamos a eventos, fazemos palestras e tudo mais, mas fica por ali. Então, o Instituto do Sou do Plástico, que mais uma vez, muito obrigado por a Ruli estar contribuindo. Nós queremos levar a informação da maneira correta, de qualidade para o jovem, para os jovens, né? E para todo mundo, que a gente consegue explodir nas redes sociais. Eu cheguei a um número, para mim, impensado de seguidores, a 10 mil seguidores. Puxa, muitíssimo obrigado a vocês que nos seguem. E aí começamos o Pod Plástico, trazendo pessoas para agregar informações quando vem muitas dúvidas em relação ao plástico. Esse plástico carrega bisfenol, esse plástico tem disruptor endócrino. Normalmente quem está falando besteira. Nós que somos do mercado sabemos disso. Uhum. Então a ideia é ter voz para rebater esse tipo de assunto. E levar o conhecimento, né? Porque conheceis a verdade e a verdade libertará. É isso aí, trazendo pessoas, estudiosos, pessoas que entendem. A gente tem uma limitação de conhecimento, então a cada um que vem aqui agrega muita coisa no nosso podcast e para as pessoas. E espero que um dia todas essas pessoas que nós mencionamos aqui assistam o nosso podcast. Legal. Né? Então, Luiz, eu queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade de tempo, por ter vindo trocar esse papo com a gente. Foi muito elucidador, esclarecedor. A gente fala sobre extrusão de materiais plásticos, que é um ponto muito importante, sobre descontaminação, aprovações. E eu tenho certeza que o público que nos assistiu também curtiu muito esse bate-papo. Legal. E se você pudesse deixar suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, Rui, através do Instituto, porque nós temos obrigação de levar esse conhecimento para
para a população em geral, para que todos utilizam o plástico e utilizem da forma correta, na verdade, porque fica combatendo. Eu fico muito triste quando vou como é que fala? Numa rede de fast food qualquer, não vou falar nome, mas você vai numa rede de fast food e você pegar aquele canudo de... McDonald's. Pode ser McDonald's. Aí você pega aquele canudo de papelão, meu Deus do céu, aquilo começa a derreter na boca, até, é horrível. E sendo que um canudo, se ele erra, ele pode ser totalmente reciclado quantas vezes quiser, e diferente do papel, né? Mas, assim, temos que levar esses conhecimentos. Parabéns aí pelo esse trabalho que vocês estão fazendo. Com certeza vai trazer muito resultado para o setor. Obrigado. E muito obrigado a você que ficou até agora assistindo o nosso podcast, que nos acompanhou. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, deixa seu like e deixa seu comentário se você gostou ou se você não gostou. Nós estamos aqui sempre para melhorar. Um podcast sempre vai estar melhor que o outro. Vamos adquirindo experiência, fazendo novas perguntas, trazendo novas pessoas. E muitíssimo obrigado e até o próximo episódio do Pod Plástico. Yeah!